Tem gente que chega aqui 9 horas triste, que ainda vai tomar café e limpar os olhos. Frequência baixa, tu. Quando eu tiver um ano de banco, aí eu vou ter mais habilidade para poder vender 1 milhão. Quando eu tiver um ano de banco, se tiver essa mentalidade, tu nem vai estar aqui. Como é que eu faço, Augusto? Para naqueles dias de baixa, naqueles dias ruins, eu não ficar me questionando e entregar o meu máximo mesmo estando em baixa. Não importa se tem um pouco mais de um mês, vai entregar mais de 500 mil. Não importa, é frequência, não é conhecimento técnico, não é habilidade técnica primeiro. Quem aqui já trabalhou em outro lugar? Quem aqui não é o primeiro trabalho? Vocês tinham isso aqui lá todas as manhãs? Você tinha essa entrega todas as manhãs? Você tinha esse papo todas as manhãs? Você tinha essa importância com a sua mente todas as manhãs? Turma, ali tem uma sala ali com, sei lá, 60 empresários que pagaram entre 3 a 4 mil para estar com a gente. A gente vive isso aqui todo dia de graça, mas por isso talvez a gente não valorize o que é comum. Não é não, Carlão? Então às vezes a gente não valoriza só porque é comum. Só que a gente não pode confundir o comum com o normal. É até comum a gente viver isso aqui, mas não é normal. É até comum a gente ter momentos assim, da gente comemorar e a galera se incomodar e o andar de baixo. Ei, o andar de baixo, o administrador tá querendo me multar já. Aí eu disse, Alan, descobre quanto é a multa aí, porque eu não vou pedir pra galera fazer pouco barulho não. Eu quero que aumente, né? A depender do tamanho da multa, eu vou arcar com a multa. Augusto, eu queria conversar contigo, cara, eu quero ter um individual contigo, eu quero falar contigo. Augusto, eu quero entender como é que eu tenho mais resultado, como é que eu faço para entregar mais resultado, como é que eu levo a promessa que eu faço lá para casa, que a maioria de vocês prometem uma vida melhor para a família, uma vida melhor para si. Como é que eu faço para cumprir essa promessa e levar efetivamente essa promessa para minha casa? Como é que eu faço, Augusto? Para naqueles dias de baixa, naqueles dias ruins, eu não ficar me questionando e entregar o meu máximo mesmo estando em baixa. Como é que eu faço no dia que eu estou brigado com o cachorro, com o gato, com a minha avó, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu noivo, sei lá, com quem seja, ainda assim entregar? Como é que eu faço, cara? Como é que eu faço para ter sucesso independente do cenário, independente da minha emoção, independente da minha energia, independente do que eu comi hoje, independente de como é que foi minha noite? Como é que eu faço? Eu escuto essa pergunta muitas vezes, Matuzão. Como é que eu faço? A maioria das pessoas... Tem um pincel aqui não, né? A maioria das pessoas, elas entendem... Vai pegar lá, Davi? A maioria das pessoas entendem o caminho do sucesso de forma errada. A maioria das pessoas, elas compreendem que sucesso da forma errada. Como que constrói resultado de uma forma errada. A maioria das pessoas acham que ter resultado é uma forma matemática, só que é o contrário do que elas pensam. Quando o Davi trouxer ali o pincel, eu quero escrever para vocês aqui cronologicamente. Tá não? Beleza. O que as pessoas imaginam, Davi? Chega para esse Augusto, eu preciso estudar mais. Eu preciso ter mais conhecimento. Eu preciso ter mais habilidades. Eu preciso conhecer mais de precatório. Eu preciso conhecer mais do jurídico. Eu preciso conhecer mais, Augusto, eu preciso estudar mais. E precisa mesmo. As pessoas, então, Augusto, eu vou adquirir conhecimento. Para depois desse conhecimento, dessa habilidade, dessa capacidade técnica, eu ter o quê? Eu ter visão. Visão do que fazer, visão do que entregar, visão sobre a minha vida, visão sobre o negócio, visão sobre a oportunidade. E aí, quando eu tiver habilidade, competência e adquirir visão, aí eu entro na frequência de quem vai conquistar, de quem vai ter sucesso. Aí eu entro numa frequência de quem não dá desculpa. Aí eu entro numa frequência, porque agora eu tenho habilidade. Agora eu tenho conhecimento, agora eu tenho competência. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, porque agora eu adquiri visão. E agora, adquirindo visão, eu entro numa frequência de quem não tem desculpa. O único foco é entregar acima da média. Só que é o contrário. Porque você não fica pronto para começar. Você começa para só depois ficar pronto. É o contrário. A maioria das pessoas imagina o seguinte. A maioria das pessoas acham que a cronologia é essa. Eu adquiro competência para depois eu ter visão. E aí eu entro na frequência de quem é campeão, de quem sabe que a gente está vivendo uma final. Aí eu entro na frequência de quem vai conseguir. Aí eu entro na frequência que não tem desculpa. Aí eu entro na frequência. É o contrário, turma. Augusto, como é que eu faço para nos dias ruins
Eu ainda entregar acima da média. Como é que eu faço quando eu estou na baixa? Porque quando você está na alta é fácil ter energia, turma. É fácil estar na frequência. É fácil se manter positivo. É fácil dizer que vai dar certo. Parece uma brincadeira eu pegar o Matheus ali e dizer, meu irmão, você acredita? Porque esse é o jogo, turma. É o contrário. A cronologia é o contrário. É frequência primeiro. Frequência não importa se você tem um mês. Não importa se tem um pouco mais de um mês, vai entregar mais de 500 mil. Não importa, é frequência, não é conhecimento técnico, não é habilidade técnica primeiro. Não é. Depois da frequência, aí eu tenho visão, cara, porque a frequência me dá acesso. E aí sim eu busco a competência para poder entregar o que eu tenho que entregar. Tem gente, não, Augusto, mas quando eu tiver 3 meses, quando eu tiver 6 meses, quando eu tiver 1 ano de banco, eu vou entender mais disso. Quando eu tiver 1 ano de banco, aí eu vou ter mais habilidade para poder vender 1 milhão. Quando eu tiver 1 ano de banco, se tiver essa mentalidade, tu nem vai estar aqui. Tem como, a cultura expurga. Não é? Turma, primeiro frequência. Primeiro energia. Augusto, não importa. Augusto, eu tô zerado. E tem gente que tá zerado que fica triste. Você deveria ficar com raiva. Chegar aqui com raiva, com energia de quem quer vencer, mano. De quem vai pegar esse telefone, vai comer esse telefone. Mano, se o cliente não atender, liga mais 500 vezes. Tem gente que tá zerado e liga 50 vezes. Quem tá zerado tem que ligar 300 vezes no dia, cara. 300 vezes entrar na frequência de quem quer ter sucesso. Dizer pro mundo, dizer pra Deus, dizer pro universo. Ninguém vai me vencer, velho. Você tá vencendo pelos problemas, você tá sendo vencido pela cabeça. Porque, turma, me diz uma coisa. É difícil fazer 100 ligações? Fala pra mim, fala, é difícil fazer 100 ligações? E por que tem gente que não entrega 100 ligações todos os dias? Por que se dá a opção de ser perdedor? Por que se dá a opção de não fazer o que tem que ser feito? Por que não se dá a opção? Por que a gente se dá a opção de não entrar na frequência, tu? Por que a gente não se dá a opção de não estar na frequência? Por que se dá a opção de eu acreditar nas histórias que o meu cérebro conta pra mim? Não, mas é porque hoje, Augusto, eu tô triste. Augusto, mas é porque hoje eu tô cansado. Turma, eu dormi 2 horas essa noite. 2 horas. 2 horas. Passei o dia ontem em pé, dando palestra. Dormi 2 horas. Sabe que hora foi a minha primeira reunião? 7h30 da manhã. Com a galera da Sani. Porque não tinha outro horário. Aí tem gente que chega aqui 9 horas triste, que ainda vai tomar café. E limpar os olhos. Frequência baixa, turma. Frequência baixa. Turma, eu tô falando aqui, mas é muito menos sobre Matre e muito mais sobre quem vocês querem ser. Matre é uma ferramenta para mim e para vocês. Matre é um local de eu pegar a abundância que tem aqui e aproveitar essa abundância para a minha vida. Você abre a tela do computador, tem alguns bi em precatório aqui, cara. Quanto desses bis eu vou negociar? Tem gente que já não acredita mais no próprio script, tem gente que não acredita mais no próprio disparo. Qual que é a frequência que você bota na sua cabeça, mano? Como é que você sai de casa de manhã? Eu já falei isso aqui outra vez. Turma, nós somos atleta. Nós somos atleta. E o nosso jogo é o nosso produto. E o campeonato é as ligações. A prospecção. Nós somos atleta. Como é que você se prepara para vir para a ligação? Como é que você prepara a sua mente? Quanto você treinou a sua mente? Quanto você treinou o seu corpo? Como é que você se alimenta para vir para cá? Como é que você senta nessa cadeira que você pode sentar nessa cadeira, meu irmão? Eu vou, daqui a 2, 3 meses, tá ganhando uma porra de 5, 10 mil, 15 mil por mês. Eu sento nessa cadeira com a certeza. Esse rapaz aqui chegou pra mim lá no comecinho, chamei ele para um individual, via que tinha muito potencial, disse isso desde o primeiro mês dele e ele zerou no primeiro mês. Zerou no primeiro mês. E eu disse isso desde o primeiro mês. Mano, disse pro Arthur, esse cara vai virar, mano. Se ele se manter, se ele tiver a constância que eu tô observando, ele vai virar. Aí chamei o Rafael pra tomar um café, lá no primeiro andar. E eu pensei, Rafael, qual é o teu objetivo? Mano, eu preciso ganhar 10 mil. Então ele senta aqui na cadeira de quem vai fazer 10 mil, velho. Eu preciso ganhar 10 mil porque eu tenho filho, eu tenho custo de vida, eu preciso ganhar 10 mil por mês. Eu não sei pra vocês. Turma, tá só começando o jogo. Até meados de abril vai chegar 36 novos vendedores do Matre, aqui, na mesma sede, do lado de vocês. E tem gente que vai pegar a oportunidade que era para ser de vocês. Simplesmente porque entrou na frequência certa. Não é sobre tempo, né, Cris? Não é sobre tempo, é sobre frequência. Perguntei para ele, não, vou entregar mais de 500 mil. Ele falou ontem, e eu acredito que a frequência está certa, velho. Porque isso é operar, não importa. Tem quanto tempo aqui, Cris? Um mês e 9 dias. Não importa.
Tem gente que está aqui há, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, que ainda não fez $500 mil no mês. Por quê? Não entra na frequência. Não entra na frequência. A cabeça é focada em problema. A cabeça é focada nos nãos que leva. A cabeça é focada nas dificuldades. A cabeça é focada no cliente que disse que ia assinar e não assinou. A cabeça é focada em quê? A cabeça é focada nos que caíram, que assinaram e que caíram. Eu encontrei Soares e o Léo no elevador. E o Léo, mano, eu tô sendo testado, mas vai virar. Porque eu fiz 3 assinaturas, caiu as 3 só essa semana, mas vai virar. Aí ele pegou e assinou. Acho que no outro dia que ele falou isso. No outro dia que ele falou isso, ele assinou. No outro dia, porque isso é frequência, turma. Não é competência primeiro. Não é competência. É quem bota frequência na cabeça primeiro, ganha visão e vai atrás de competência depois. Frequência de quem acredita, de quem se escolhe. Diz, meu irmão, tá comigo, sou eu. Quem vai ser o número 1 dessa porra aqui sou eu. Quem vai ser o número 1 closer sou eu. Quem vai ser o time campeão sou eu. Ah, Augusto, mas a gente tá na frente. Foda-se. Porque isso é temporário. Tá na frente, tá ganhando a Série A. Não importa, turma. E a Série A da tua vida? Isso que é mais importante do que a Série A do banco. E a Série A do casamento do Davi, que é um compromisso agora, uma responsabilidade que vai acontecer em junho. Meu irmão, eu tenho que assumir uma casa, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que ser o homem da casa, eu tenho que fazer acontecer, eu não posso me dar. Eu vi esse cara vindo aqui doente 2 dias, trabalhar, fazendo o que tem que ser feito, ficando aqui até 8h30 da noite doente. E tem gente focada no final de semana. Entende, turma? Não dá pra gente aceitar a médica. Não dá pra gente aceitar a médica. E tem gente zerado. Você tem que estar indignado. Como é que você está sentado nessa cadeira? O mês inteiro. Com 1 bilhão na sua frente. E você consegue zerar? Turma, não é sua capacidade. Você não tem que julgar sua capacidade técnica. Eu nem sei quem está zerado aqui, mas eu sei que tem. Nem sei por nomes. Mas eu sei que tem. E eu te digo, não é tua capacidade técnica, é tua mente. Não é a habilidade de ligação, é a mentalidade. Não é... Cara, é o comprometimento que você tem, cara. Comprometimento que você tem. Turma, tá sexta-feira, terça-feira acaba o mês. Terça-feira. Se todo mundo aqui acreditar, a gente tem capacidade de entregar mais em 3 dias do que no mês inteiro. Se você acreditar e não colocar dúvida, você vai vender mais em 3 dias do que no mês inteiro. Se você entrar na frequência de eu não tenho opção, tá comigo, Augusto, entendi o jogo, a minha mente já aceitou. Deixa eu fazer um papo maluco aqui com você, deixa eu bater um papo maluco que eu nunca falei aqui. Todo mundo aqui é cristão? Todo mundo acredita em Deus aqui? Acho que sim, né? Se não, aí beleza, eu vou falar mesmo assim. Quem é cristão? Certo? Né? Não... Calma. Beleza, se você não acreditar, me desculpe, mas... né? Tem que... Olha, isso é o inimigo. É o inimigo. Mas olha, preste atenção, turma, um papo louco agora. Pra vocês entenderem algumas coisas. Como é que Jesus Cristo morreu por mim e por vocês? Se a gente nem nascido era. Um ateu me fez essa pergunta. Como é que Jesus Cristo morreu por ti, Augusto? Se tu nem era nascido. Como é que ele morreu pelos teus pecados se tu nem tinha pecado ainda? Como é que você responderia? Como é? Você já foi escolhido antes mesmo de estar no ventre da sua mãe. Já foi escolhido, né? Aí... Propósito. O que mais? Deus é uma coisa que tem futuro, né? Deus é o futuro e o passado. Ele já sabia. É exatamente essa resposta que eu estava procurando. Vamos lá. E eu não sabia dela antes, tá? Eu disse, mano, não sei te responder hoje, mas eu vou te responder. Como é que Jesus morreu na cruz por nós, Saboia? Se tu não existia. E eu entendi que Deus é o próprio tempo. Não existe presente, passado e futuro para Deus. Não existe hoje, amanhã e ontem para Deus. Só Deus é. Ele existe. Não existe. Na Bíblia fala que 1000 anos para Deus é um dia. Não importa. Existe coisas que a nossa mente racional não entende. E por que está falando isso? O que, é que tem a ver com frequência, Augusto? Tudo. O que acontece? Se não existe presente, passado e futuro, quando eu enxergo algo, meu irmão,
eu disse, lá em agosto, setembro, na verdade eu falei em setembro de 2025, nós teremos um salão assim como esse, lá em Fortaleza. Já está acontecendo, já vamos ter, agora esse mês, quase 60 pessoas aqui em Fortaleza do Banco Matre. Já está acontecendo. Quando a sua mente concebe uma visão, você acredita nela piamente, já aconteceu, porque não existe presente, passado e futuro para Deus. Já aconteceu naquilo que você considera futuro, mas Deus já está lá. Ele já está lá, porque não existe presente, passado e futuro para ele. Aí o que eu tenho que fazer, Mateusão? Eu tenho que trazer aquela visão que eu já enxerguei, que eu já acreditei, que eu tenho convicção, aquela visão lá, convicção, eu tenho que trazer ela para as minhas ações do presente, do meu presente humano. Do meu presente humano. Por que, Augusto? Qual que é o bicho mais rápido do planeta? O pensamento. É a nossa imaginação. Quando eu penso no que eu vou fazer do Matre e ver 100 pessoas nessa sala, eu já sei o barulho, a loucura que vai. Eu falava isso com o Arthur, mano, quando tiver um monte de gente, uma maluquice que vai ser, um monte de squad, a competição e tudo mais, já enxerga. Quando enxerga isso, turma, eu tô aqui com convicção, eu consegui tocar na minha imaginação. Isso aí leva segundos para me imaginar isso, segundos. Na verdade, milésimos de segundos. Aí eu começo a imaginar. O meu futuro é a minha imaginação acelerada. E o que eu tenho que fazer? Desacelerar ela e trazer para ações presentes. Só que o contrário também acontece, Mateus. Tem gente que já está enxergando o insucesso, que já está projetando que não vai pagar as contas, que já está projetando que vai ser, talvez, eliminado, promovido ao mercado de trabalho. Tem gente que talvez já esteja projetando. Aí o que acontece? Como aquilo não existe presente, passado, futuro, para o positivo e para o negativo também. Aí a pessoa vai trazer o futuro dela para onde? Para as ações do presente. Se o futuro é negativo, quais ações do presente? Negativas. Baixa produção, baixa crença, baixa energia, baixa frequência, baixa resultado. E retroalimenta com resultado negativo, resultado negativo. Turma, tudo isso aqui, vocês estão vendo agora o escritório, tudo isso aqui, a gente imaginou lá em agosto. Quando eu disse sim Lucas, sim Danilo e sim Gustavo, quando eu disse sim para os 3 sócios, imaginou isso lá em agosto. Em dezembro de 25, eu estava sentado nessa sala aqui, mais ou menos onde o Túlio estava, com fone no ouvido, fazendo cálculo, projeção, imaginando e tocando e... Putz! Aí o Arthur tava sentado ali e disse assim, que foi, mano? Eu encaixou aqui, mano. Ele tava sentado aqui, na verdade. Ele encaixou o quê? Mas depois eu te conto. Liguei pro Alan, ei, compra uma passagem para São Paulo. Alan, pra quê? Depois eu te explico. E fui lá, falar com o banco de novo. Para outras coisas que eu queria fazer. Galera, agora tá na hora de... Já entendi o jogo aqui. Tá na hora de eu parar de me comportar como império e começar a me comportar como filial. Agora eu sei, não o império, eu sei vários squads. Fui falar com o sócio, voltei de lá com várias coisas na cabeça, com várias decisões tomadas. E turma, vai ter 100 pessoas nessa sala. Vai ter 150 pessoas nessa sala esse ano. 150. Talvez a gente seja, talvez não. Nós seremos maior do que a matriz. Em resultado e em número. Maior do que a matriz. Aí tem gente... Não, mas é porque o lead não assinou. Foda-se, cara, tem 1 bilhão de lead na porra do MSP, velho. Para de pensar em escassez. A vida é abundante pra caralho. Para de pensar em escassez, cara. Abundante pra caralho. E quando tem muita gente chorando, eu te digo, meu irmão, quanto que essa galera não fica maluco com quanta de oportunidade que tem aqui, velho? Como que a galera não fica pegando fogo? Como é que você não sente a energia, turma? Eu queria passar a minha energia, a minha cabeça, o que eu enxergo, por osmose, assim, meu irmão, olha o que eu tô vendo aqui, Léo. Olha o que eu tô vendo, Vinícius. Olha o que eu tô vendo, Serginho. Olha isso aqui, cara. Eu queria fazer isso. Queria. Agora, turma, quantos meses tu tem, Riquelme? 3. 3 meses. E em 3 anos, Riquelme, quem será o Riquelme aqui? Quantos meses, Soares? Acho que 5. 1 ano, Soares. Quem será o Soares aqui? Eu já vejo pessoas que são outras pessoas em pouquíssimos meses. Saboia é outra pessoa. Barbosa é outro ser humano. Cara, é nítido a mudança. Davi, exponencial o crescimento. É outro ser humano.
E aí vira outro ser humano, porque entrou em outra frequência. A visão muda, e aí tem mais competência, aí tendo mais frequência, mais visão, mais competência, triplicou o quanto ganha, triplicou o quanto ganha, triplicou o quanto ganha. Entende? Turma, sabe como foi que o Davi começou? Igual o Riquelme, igual o Matheus, igual a Clara, igual o Serginho. Sabe como que o Samuel começou? Pior do que o Riquelme, pior do que a Clara, pior do que vocês. Porque nem salário ele tinha. Igual o Vinícius, que também era só variável. Sabe como foi que o Abraão começou? Ligando, não tinha nem Vonix, era só o API. Fazendo 300 e tantas ligações. Sabe que hora era matinal, eu, Abraão e o Arthur? 7h30 da manhã, filho. A matinal, eu, Abraão e o Arthur, era 7h30 da manhã, os meninos lá morrendo de frio, cearense, lá em São Paulo. Não era? E aí, quando eu ia para São Paulo, eu ia para o Airbnb, não conseguia dormir, porque é 2 máquinas forrageiras de roncar. Mas foi assim que a gente começou, filho. É assim. Entende? Tem gente que fica ansioso. Ansioso. Sabe qual é o melhor remédio para a ansiedade? São 2 remédios. 1, a visão de longo prazo. 2, olhar para o passado. De onde eu saí. Aonde nós estávamos. O que te fez até agora. E o que eu vou conquistar. Tem gente que está conquistando, porque não existe presente, passado e futuro para Deus, conquistando coisa negativa hoje. Tem gente que está depositando menos R$100 na conta hoje. Porra, isso é possível? É possível. Tem gente depositando menos R$100 na conta hoje. Está debitando todos os dias da conta. E tem gente depositando R$100 invisível, R$1.000 invisível. Augusto, mas não estou vendo na minha conta ainda. Existe uma lei chamada lei da compensação. Um dia a conta vai fechar. Um dia, quem estiver fazendo acima da média será recompensado com uma medida acima da média. Porque, turma, no começo você trabalha e o resultado é bem pequenininho. Trabalha, o resultado é bem pequenininho. Trabalha, o resultado é bem pequenininho. Mas tem um momento que você trabalha, resultado. Trabalha, resultado. Trabalha, resultado. Por quê? Lei da compensação, habilidade, frequência, visão. Entende? Agora, qual que é a frequência que você está hoje mesmo? Tua na sala é perceptível só pela postura corporal, só como eu pego na mão, só como uma pessoa me olha, é perceptível, velho. É perceptível como vocês, meu irmão, esse cara tá na energia, velho, esse cara tá diferente, olha o olhar, olha a postura, chega aqui, tem gente assim, ó, assim, ó, meu irmão, é de derrotado, turma, é de gente mediana, velho. Entende? Tem gente que não se escolhe, tem gente que, não, quando alguém me der uma oportunidade, Carlão, foda-se, ninguém dá oportunidade, você arranca a oportunidade, cara. Você arranca a oportunidade. Quando eu tiver uma chance, ninguém te dá uma chance, cara, você arranca a porra da chance. Entende? Arranca a porra da chance. Eu gosto de dar exemplos que são aqui de dentro de casa, pra vocês entenderem. Arrancou a porra da chance, foi ele que foi lá e arrancou. Eu vou ser líder aqui de squad. Isso aqui é meu, tá comigo. Semana passada eu disse, ei, Saboia, tá embaixo. Tu confia em mim? Eu confio. Meu irmão, vou virar a porra do jogo. Virou a porra do jogo. Tava lá embaixo, hoje tá com mais de 1 milhão e tem 1 milhão pra vender até terça-feira. Entende? Tá comigo. Isso é frequência, é decidir. Isso não é ficar, não, quando o mês estiver bom, o mês não fica bom, turma. É você que fica bom pro mês. O mês é indiferente, ele não tem sentimento. Não tem sentimento, cara. Escolha. Aí eu pego uma menina que tem 1 mês, vai fazer meio 1 milhão. Augusto, é competência. Porra, de competência não. Competência a gente corre atrás, velho. Primeiro você faz, depois você fica bom. Primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você acredita, depois você conquista, cara. É isso. Entende? É isso, mano. E tem gente se questionando todo dia, cara. O cara se questiona por 5 minutos, mas não se questiona por 1 hora. Se questiona por 5 minutos, mas não perde a porra do dia inteiro. Que você pode produzir muito mais do que o mês inteiro se você acreditar e entrar na porra da frequência certa, velho. Entende? Turma, a gente começou com 4 pessoas numa salinha. Fomos para 6 pessoas, que vendia nada. A gente fez 0 venda no primeiro mês. Não, 1 venda no primeiro mês, né, Arthur? Lá no finaleira, Abraão, lá na finaleira. Todo mundo do banco ficava rindo da gente, o Carlão sabe disso. Todo mundo do banco, só não o Carlão, torcia pela gente. Não, mas é verdade, o Carlão sempre torceu por nós, tá? Então...
Então, assim, todo mundo do banco torcendo contra a gente. Natural, é a galera nova, turma. É o menino novo lá que estão lá longe. Aí a gente foi criando respeito. Ganhamos a Série C, ganhamos a Série B. Na verdade, tiramos segundo lugar na Série B. Permanecemos na Série B no primeiro mês de time, né? Depois ganhamos a Série B, depois subimos para a Série A, ganhamos a Série A no primeiro mês, ganhamos a Série A no segundo mês e vamos ganhar de novo. Mas só vamos ganhar. Alguém falou? Nós só vamos ganhar agora se a gente tiver humildade para entender que a gente está abaixo. Turma, a gente está abaixo do mês passado. É inaceitável. Se a gente se acomodar, não, Augusto, a gente está com alguns pontos na frente da Fênix. Foda-se a Fênix, turma, é sobre a tua performance, turma. É sobre a minha performance, sobre o meu comprometimento de dar o meu melhor. Eu não estou olhando para quem é mediano, eu estou olhando para quem é maior do que eu. Eu não estou olhando para... Meu irmão, mas eu já ganhei 2 meses, Augusto. Não importa. Não importa. Existem 3 fases da vida profissional e alguns de vocês já me viram falando aqui. Existe a fase do querido. Tem o queridão, a queridinha. Todo mundo gosta. Chama para tomar café, almoçar. Todo mundo é amigo, todo mundo abraça. Todo mundo, meu irmão, eu gosto tanto desse cara, gosto tanto dessa menina. Todo mundo gosta do querido. E ser querido é uma obrigação, turma. Ser querido é, cara, ser educado. Ser querido é ser gente boa, cara. É a fase do querido. Segunda fase. Fase da autoridade. É quando deixa de ser querido e começa a ter resultados mais consistentes. Começa a entregar, opa, 1 milhão, opa, live, melhor SDR do banco, segundo melhor, terceiro melhor, opa, melhor closer. Começa a ser autoridade. Senta numa cadeira diferente. As pessoas começam a te mandar mensagem. Ei, Ulisses, o que tu tá fazendo aí, mano? O que tu tá batendo na gente todo mês? O que tu tá fazendo aí pra ser o melhor closer toda hora? Você começa a ser respeitado. Agora existe a terceira fase, que eu trabalho por ela. Que é o respeitado. A segunda fase é a autoridade e o segundo é respeitado. Eu tava negociando com o Lucas Procopio para fechar o deal do banco. E eu disse, Lucas, tá fechado. Eu sei que hoje eu sou um querido para vocês. Ele, como assim? Eu expliquei para ele. Ele, não, mano, tu já tem resultado. Eu, não. Tem resultado lá na VOP. Aqui... eu sou um SDR Júnior, White. Que eu sou um SDR White. E sentei na cadeira de SDR White. Escutei como é que se faz. E fui lá, e apanhei, e fiz call, e fiz entrevista, e fiz recrutamento. E fiz pago. E quando duvidarei, mas o lead do embalde é muito ruim, não sei o quê. Como acho que te achei isso aqui? Aí eu atendei em um dia, no outro dia de manhã eu fiz um pago de 116 mil. Eu disse, galera, nunca mais me fale que o lead do embalde é ruim. Nunca mais me fale. Porque, turma, eu sou vendedor, velho. Se me disser que não dá para vender pelo MSP tendo um bi aqui, mais de não sei quantos bi aqui, eu vou pegar o telefone, vou passar um dia do seu lado e vou vender também. Entende? Vou vender também, porque eu já fiz isso muitas vezes na vida. Faz de novo, constrói de novo. E tem a terceira fase, que é a fase do respeitado. Que é quando você tem resultado acima da média. Você se torna inquestionável. Ninguém te questiona. Ninguém questiona mais teu resultado. Ninguém questiona por que tu chegou 9,5. Porque tem gente que chega 9,5 com cara de remelo nos olhos. A gente já começa a questionar porque ele ainda está na fase do querido. Agora, se o Saboia me liga aí, mas preciso chegar mais tarde hoje porque eu tô com meu filho no hospital. Eu nem pergunto. Meu irmão, não precisa avisar não, beleza, tamo junto. Semana que o tio dele faleceu, ele dormia toda semana no hospital e estava aqui todo dia, 8 horas da manhã, com frequência lá em cima, fazendo pago, puxando o ritmo do time e saindo daqui de noite, indo direto para o hospital dormir. No outro dia, 8 horas da manhã, mesma frequência, mesma entrega, mesmo compromisso, e ia de novo para o hospital. Cara, isso é ser respeitado. Isso é a fase do respeito. Isso é querer construir algo além de mim. Não mais por mim, é pelo time, é pelo resultado. Não é mais sobre mim, é sobre o meu filho em casa. Não é sobre o meu ego, o meu umbigo. É sobre as promessas que eu fiz para minha família. Eu disse que ia dar uma vida melhor para meu pai e para minha mãe. Eu disse que ia dar uma vida melhor para mim. Eu disse que ia fazer por mim. Eu disse. E qual é o dia que você vai fazer em vez de dizer? Entende, turma? Essa é a diferença de quem entra na frequência, de quem está só procurando competência. Não é frequência, turma. É frequência de se escolher todo santo dia e fazer o melhor, pô. É isso. Reta final. Separa as meninas das mulheres, os meninos dos homens. Separa os próximos líderes de squad de quem vai ser só liderado. Separa os próximos closers de quem só vai ser o SDR White, o SDR Blue, o SDR Gold, não sei. Separa. Esse é o momento, velho. Que a crença absurda e absoluta, ela é melhor e mais importante, infinitamente mais do que tua técnica. É quando tá na final do campeonato, o time tá perdendo e o goleiro vai lá pra área tentar fazer o gol de cabeça.
Porque não importa se ele não é atacante. Ele quer vencer o jogo. Não importa se eu sou o melhor prospectador ou não. Não importa se eu tenho o melhor script ou não. Não importa se eu não tenho a melhor taxa de conversão ou não. Não importa se eu vendi 50, 100 mil, meio milhão, 1 milhão até agora. É final, turma. É final de campeonato. Até terça é final. Então agora está na hora de separar o joio do trigo. Está na hora de você aproveitar o talento e as oportunidades que Deus te deu. Na palavra do talento diz o seguinte: Deus deu 1 talento para uma pessoa, deu 2 talentos para outra, deu 3 para outra. E diz assim: filhos, cuidem dos talentos. Cuidem dos seus talentos que depois eu volto. Quando ele voltou, a pessoa que pegou um talento fez o quê? Escondeu debaixo da pedra aquele talento. 2, multiplicou o seu talento. E o que tinha 3, triplicou o talento. E o que é que Jesus falou para aquela pessoa que guardou o talento? Servo mau e infiel. Até o pouco que você tem lhe será tirado. E será dado para quem? Quem tem mais. Porque cuidou do talento, turma. Eu não acredito que Cris, que Barbosa, que Clara, que Matheus, que Ulisses, que Soares, que Serginho, que todos vocês não estão aqui de graça. Quando eu digo de graça, não é pelo dinheiro. Vocês não estão aqui por acaso. Deus te deu uma oportunidade. Através do Banco Mar, através do seu líder. Deus te colocou aqui com os seus talentos, com os seus dons. Para você multiplicar, não é para esconder debaixo da pedra. Não é para esconder debaixo da pedra. Não é para ser, Augusto, mas isso aqui é só um passatempo, eu estou procurando coisa melhor. Pois vai logo. Pois vai logo. Você está perdendo tempo aqui. Se você acha que tem um lugar melhor, você tem que ir logo. Porque lá é o teu lugar. Sem rancor e sem remorso. Turma, é final, cara. Final de campeonato, cara. Final. Entende? O que você enxerga todo dia? Como é que você senta nessa cadeira todo dia? Como é que você entra nessa frequência todo dia, cara? Como é que a pureza do teu coração, a inocência do teu coração de acreditar de novo? Mais um dia, mais um fechamento, mais uma entrega 100%. De acreditar mais uma vez que a gente vai arregaçar essa parada. De novo, mais uma vez, mais uma ligação. Levei um não, mais uma. Depois eu paro, mais uma. Depois, o cliente disse que assinar e não assinou, mais um. Augusto, mas eu tô cansado, mais um. Augusto, mas já bateu 6 horas, já, mais um. Augusto, mas já são 7 horas, mais um. Só mais uma. Só mais uma. Entende? Turma, eu gosto de dar exemplos daqui de casa. Pra vocês entenderem que todo mundo começa na mesma cadeira. Mas queria eu ter começado na cadeira de vocês. Eu tive que aprender tudo no YouTube. Eu não tinha lead, eu não tinha lista. Eu tive que aprender nos livros e no YouTube. Eu não tinha dinheiro, não tinha network, não tinha um Arthur Ulisses, um Saboia, um Davi, um Barbosa, um Abraão para ajudar. Não tinha. Não tinha um Davi. Não tinha, velho. Foi na tora. Anos errando para depois começar a acertar. Não é errando 2 meses, não é anos. Errando, passei uns 2, 3 anos errando. Fazendo lista na mão enquanto tinha software, enquanto tinha automação. Fazendo lista na mão enquanto eu podia fazer Phantom Buster lá, meu amigo Riquelme. Enquanto eu podia automatizar um monte de coisa. Anos. Mas não importa, meu coração estava puro, eu estava na frequência certa, eu era inocente. Eu acredito que eu vou virar essa parada. Eu li um livro chamado Receita Previsível e lá dizia que só tinha que ligar, fazer um bom script, fazer um bom follow-up. Eu anotei na última folha do livro, tô rico. E o livro estava certo. Mas só estava certo porque a crença, porque existe crença. Tu. Você pode sentar nessa cadeira. Como? Mais um SDR. Você pode sentar nessa cadeira como mais um closer, ou você pode sentar nessa cadeira como aquele que vai dominar essa parada e que em 3 meses será o número 1 desse game e que vai fazer o melhor fechamento da vida e vai começar a comprar para ele mesmo, porque eu já acredito em vocês, o seu líder já acredita em você, talvez mais do que você. Eu já acredito em cada um aqui, seu líder também, porque eu converso com eles. Agora, tá na hora de você comprar a sua história. Final, turma, é final, sexta, sábado, domingo, quem quiser, segunda e terça. Não existe opção, velho. É se deixar sem opção. Ou a gente vence ou a gente vence. Ou a gente entrega ou a gente entrega. Ou a gente dá 100% ou 110%, porque a gente não vai dar 90%. Ou a gente faz ou a gente faz, turma. É carrinho voadora. É carrinho voadora. Eu lembro que nas pré-eleções, quando eu era capitão de time de futebol, o cara disse assim, meu irmão, se precisar trombar no cara e ele bater no poste, a luz lá em cima tem que quebrar, dar trombada, cara.
É raça, essa é a hora, turma, não é mais. Habilidade, Augusto, faz um roleplay comigo, Augusto. Me ensina aqui no Match Sales, não é agora. No começo do mês a gente faz, agora é a hora de coração, velho. Agora é final, agora é a final, porra. Augusto, mas eu tô zerado. Foda-se, cara. Você pode fazer uma ligação. E com uma ligação, você fazer um pago de R$500 mil. Uma ligação pode mudar tudo no teu mês. Tudo. Tudo. Agora, é igual quem quer ganhar na Mega Sena e não aposta, né?